Irmãos, pela graça de Deus, eu gostaria de fazer uma reflexão em cima de um texto muito conhecido nosso, mas assim, de grande relevância e ensino para as nossas vidas. Este texto está no livro dos Evangelhos Sinóticos, dos 3 Evangelhos Sinóticos, né? Mas eu gostaria de enfatizar o que está em Lucas. Lucas 18, do verso 18 até o 30, gostaria que a gente fizesse uma análise, uma reflexão dessa exposição. A palavra do Senhor diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos por causa do meu reino, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Este texto é muito conhecido nosso, e é como eu falei, ele está relatado em Mateus 19, 30, em Marcos 10, 17 a 31, e em Lucas temos agora 18, de 18 a 30. Eu escolhi assim o livro de Lucas porque ele apresenta a Jesus Cristo como Filho de Deus e também enfatiza muito a compaixão pelos fracos, aflitos e necessitados, para poder expor esta verdade. Uma coisa certa é que Jesus, quando aqui na Terra, ele falava por meio de parábolas, por meio de metáforas, símiles, figuras retóricas, para poder conseguir se expressar a muitos, usando
o hebraísmo da época, né, o hebraísmo comum, para que ele pudesse atingir a todos. Essa era uma forma que ele tinha, e a palavra do Senhor também diz que ele andava de aldeias em aldeias, de cidade em cidades, pregando e anunciando o reino de Deus. Agora, a exposição desse texto, ele é muito interessante, porque ele está dividido aqui em algumas... Ele está dividido aqui um diálogo com um homem rico. Ele também aborda nesse texto os sentimentos humanos, assim como também o diálogo de Jesus com os discípulos e a promessa de Jesus a todos que assim o seguem. No primeiro momento, o jovem chegou a Jesus e fez uma pergunta clássica que ecoa aos nossos ouvidos até hoje. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que qualquer pessoa com uma visão eterna faria a Jesus Cristo. Este rico fez. Por que será que ele fez essa pergunta a Cristo? Vamos mais adiante ver o que a Bíblia explica. Jesus disse assim: você me chama bom? Bom é Deus. Jesus falou isso para ele não porque ele não tinha a bondade de Deus em si, porque ele era Deus e homem, mas porque ele sabia que o Deus da seara era o seu Pai, que o comissionou a este mundo, a levar a missão do Evangelho primeiramente. Sim, né? 70. Respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: sim, tenho observado isso desde a minha mocidade. Jesus enfatiza aqui as leis, porque sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro de leis, princípios e regras para as nossas vidas, com o fim de ensinar, né, de corrigir, de exortar, né, em toda a palavra. Mas o jovem falando sim, desde a minha mocidade eu contemplo esses mandamentos. Jesus então disse: só te falta uma coisa. Em outras traduções, por exemplo, em Mateus, ele diz assim: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas quão difícil é isso para todo mundo, para o rico, para todos nós, se partirmos desse princípio de dispormos de tudo o que nós temos. Só que existem algumas lições para as nossas vidas nisso. Uma é que Cristo queria fazer uma inversão de valores, porque os nossos sentimentos querem nos ater às coisas terrenas. E Cristo, quando lhe propôs novos valores eternos, pedindo para ele vender para ter um tesouro, ele disse assim: e terás um tesouro no céu. Ainda fez uma promessa a ele. Mas o jovem, sabendo que construiu durante a vida muita coisa, e já estava apegado, que foi triste. Por isso, a exclamação de Jesus, no versículo 24, falando: vendo-o triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não estava dizendo que
que não era para ter riquezas, mas ele queria mudar um valor, corrigir um valor naquele rico. Porque o coração dele estava nas riquezas. Jesus queria que o coração dele estivesse no porvir. Só que o coração só consegue entender o porvir por meio da fé. E neste episódio também, Cristo queria que ele tirasse os olhos das coisas terrenas, passageiras, e depositasse pela fé no que ele estava falando. Isso, de alguma forma, ia de encontro, essa proposta, a todo o sentimento humano. Ouvindo agora um diálogo com os discípulos, disse Pedro, e ouviram, disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Disse Pedro, eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Pedro foi mais enfático também, porque ele colocou uma condição de vida em que ele já tinha oferecido. Disse, olha, nós já fizemos isso, então nós somos salvos? Como quem quer perguntar. Nós fazemos isso também todos os dias. Senhor, nós estamos fazendo a tua obra, nós estamos no hospital, nós estamos levando um louvor, nós estamos anunciando o teu reino, nós estamos orando pelos enfermos, nós seremos salvos. O apóstolo Paulo explica isso de uma forma enfática em Efésios 2, né? Que a salvação é pela graça, mediante a fé. Só que, ao mesmo tempo, a fé sem obras, ela é morta. E fazemos isso pela fé, porque a proposta dele foi substituirmos uma coisa por outra. Tirar o nosso coração das coisas visíveis e colocarmos nas coisas invisíveis, tendo a certeza que nós vamos alcançar. Então, o que fazemos com os nossos serviços no hospital, o que fazemos levando a boa semente, é um dever nosso, porque abraçamos pela fé este contexto. Então, a resposta enfática de Jesus a Pedro foi a seguinte, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Glória a Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor, Ele é Salvador. O nosso Senhor, Ele cura, sim. O nosso Senhor também é um Senhor de promessa. Ele trouxe a nós a salvação, Ele trouxe a libertação, Ele trouxe a salvação temporária de algumas de nossas aflições, por exemplo, sem enfermidade, Ele cura. Ele trouxe a salvação eterna por meio da pergunta do rico, que é uma pergunta de salvação eterna. Mas ele trouxe a resposta. Ninguém há que tenha deixado tudo por mim, que não receba no presente século e no porvir. Aleluia, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de esperança e Ele nos dá a salvação em Cristo. Aleluia. Obrigado. Amém. Pela